Vamos lá começar a gravação, vamos dar início. Bom, boa tarde novamente, né, para todos e todas. Eu sou a professora Marta Enéas, né, alguns já me conhecem, outros não. Eu sou professora lá do Departamento de Educação do Campus 13, em Itaberaba. E estou desde o ano 2018, né, integrando a gestão da Pró-Reitoria de Ações Afirmativas. Eu estou como assessora, né, da Pró-Reitoria desde 2018. Hoje aqui, nesse evento, fazendo a mediação dessas apresentações, né, que nós assistiremos a partir daqui a poucos instantes. Eu queria desejar, né, que todos e todas estejamos bem, estejamos com saúde, que nossos familiares também estejam bem, né, diante desse contexto que a gente tem enfrentado, né, desde finalzinho de fevereiro e março, e que trouxe, né, mudanças profundas, mudanças severas, né, no nosso cotidiano, no nosso trabalho, nas nossas relações, né, inclusive na mudança da forma, né, de trabalharmos, e por isso estamos aqui hoje iniciando, né, o segundo turno de apresentações do terceiro encontro afirmativa nesse formato online. Provavelmente, né, se não fosse pela pandemia, os esforços teriam sido no sentido de fazer presencialmente, assim como foi no ano passado, 2019 e em 2018, né? Mas essa é a realidade posta hoje para a gente e nós vamos deixar de ter esse momento de socialização, né? Inclusive, tivemos, né, o cuidado de conversar com os orientadores e as orientadoras para que esse momento, né, existisse, fosse realizado mesmo nessas condições que a gente tem enfrentado, mas que é importante, né? É importante ouvir, socializar essa experiência que vocês, orientandos e orientandas do programa Afirmativa, têm tido, né, desde que ingressaram no programa. Então, para a gente é um prazer, é uma satisfação, é uma alegria que, apesar de todo esse contexto que a gente está, e a gente não pode fugir dele, né, mas que a gente consiga, mesmo no formato online, ter esse momento de encontro, de partilha. E aí o agradecimento, né, em meu nome, em nome da PROAF, por vocês estarem aqui hoje, né, participando, tendo essa acolhida para a gente poder conhecer, socializar as produções de vocês. Quero também falar um pouco, né, das novidades que nós temos e que também nos alegra bastante de poder compartilhar com vocês hoje aqui, né? Eu penso que vocês estejam acompanhando, mas é bom sempre reforçar o edital que vocês participaram, né, que estão socializando as produções a partir de hoje conosco. Ele já se encerrou, né, foram 100 bolsas ofertadas, nós conseguimos preencher todas. Foi um momento ímpar, né, para a PROAF, desde o começo da instalação do programa Afirmativa, a primeira vez que a gente tem as 100 vagas, né, todas preenchidas. Isso nos alegrou bastante ano passado, nos motivou, inclusive, para solicitar um aumento desse quantitativo de bolsas, né? E, apesar da pandemia, nós não desistimos dessa luta e encaminhamos, né, uma justificativa para o presidente do Consul, o magnífico reitor, justificando, né, nossa demanda, que a procura tem crescido, isso é bom, né, porque é para isso que o programa existe, para inserir cada vez um número maior de estudantes, né, na pesquisa e na extensão, e fruto dessa movimentação nós tivemos recentemente essa autorização, né, de ampliação do número de bolsas. Então nós agora temos o dobro de bolsas no programa Afirmativa, né, conseguimos dobrar de 100, agora nós temos 200 bolsas que já estão colocadas no próximo edital, que inclusive é outra boa notícia, já foi publicado.
nesse diário oficial do último dia, do último sábado, né, dia 28, foi publicado o novo edital do Programa Afirmativa, já com essas 200 bolsas. São duas notícias para a gente importantes, né, porque vai na direção de confirmar, né, a importância desse programa, o quanto ele é importante, particularmente para os estudantes cotistas, porque ele é exclusivamente para vocês. E nós, inclusive, né, apesar de ter um lançamento de edital já em finalzinho de ano, mas queremos contar com todos os professores e professoras, todos os departamentos da UNEB, para que essa luta, de fato, se reverta em 200 estudantes cotistas com bolsas no programa afirmativo em 2021. Vocês podem depois acessar o edital, e eu quero mesmo, e peço que acessem, certo? Tá lá no, a gente vai depois colocar aqui no chat, e para olhar todos os detalhes e também o cronograma, né, de inscrição. Vamos ter 2 períodos, considerando que já estamos no último mês do ano, né, de 2020. Então, as inscrições começam na segunda-feira próxima, dia 7, vai até próximo de Natal, acho que 22 ou 23, e retoma no ano que vem. Deixa eu olhar aqui direitinho, mas vocês podem acessar. Vai de 7 a 23 e retoma as inscrições em 20 de janeiro até 7 de fevereiro. É um prazo que a gente está considerando o máximo que nós podemos fazer, né, dentro desse contexto, para que as bolsas possam iniciar, né, os projetos aprovados e contemplados possam iniciar em abril de 2021, certo? Queremos também contar com vocês, não só para participar, né, e aí eu me dirijo especificamente aos colegas docentes, para participar colocando propostas de projetos, mas também na colaboração para divulgar isso, né, nos departamentos de vocês, nas redes sociais, para que essa luta ela seja, né, assim, tenha o mérito no final da gente conseguir, né, mais 200 estudantes com bolsa e fazendo uma formação na pesquisa e na extensão, que é, junto com o ensino, né, são as 3 dimensões na formação de todos nós. Deixa eu ver se tem mais algum outro avisinho para agora. Falei do edital. Ok. Por enquanto é isso. Eu queria, então, iniciar, né? Oi. Dá uma licencinha aqui. É que tem gente querendo entrar na sala e queria saber como é que faz. Convidados podem entrar e a professora Séries também está aguardando aí para entrar, que ela desenvolveu esse projeto comigo, né? Pronto, pode sim. Se você tiver, Márcia, como encaminhar o link, ou para o WhatsApp, ou para o e-mail do colega, da colega, pode ser. Se tiver alguma dificuldade, registra aqui no chat. Nós temos 2 pessoas da PROAF colaborando aqui para assessorar o evento. Keline Lemos, outra é Caio. Caio está por aqui também, não está, Jaque? Se tiver qualquer dificuldade, vocês podem colocar no chat, né? E que a gente encaminha, não há problema nenhum. Inclusive, são bem-vindos convidados e convidadas, porque é mais um momento de partilha, né? E como a gente não conseguiu, infelizmente, fazer a transmissão simultânea no canal do YouTube, é muito bem-vindo, viu? Participação, se os orientandos e orientandas quiser também, né, colocar para um outro colega assistir, fiquem à vontade, é só enviar o link, certo? Ou se tiver dificuldade de enviar o link, coloca aqui o e-mail, Jaqueline até já botou aqui no chat, Márcia e todos os demais, né, os links para as salas, mas se tiver dificuldade, escreve o nome aqui do e-mail da pessoa, que aí Jaqueline pode enviar o link, certo? Tá bom, obrigada, Marta. Estamos à disposição. Outro informe, né, sobre a própria forma de apresentação.
todos nós estamos inaugurando, né? E eu vou talvez chover no molhado, mas assim, pedir paciência mesmo, porque estamos sujeitos e sujeitas a tudo que pode acontecer, né? Num evento por mediação tecnológica, questões relacionadas aos equipamentos, aos sinais, né? Que às vezes oscilam. Sabemos disso, inclusive até por já saber e prever nessas condições instáveis que nós temos, é que abrimos também a possibilidade do envio de vídeos, né, que é o caso que nós vamos ter hoje à tarde, 3 vídeos para serem socializados também, né, entendendo isso, entendendo que nós estamos num momento diferente, que penso que a maioria de nós não tínhamos tanto contato de fazer tanta coisa virtualmente como estamos agora, né? Mas estamos nos adaptando, estamos aprendendo e faz parte do processo mesmo. Então, é pedir paciência, me dirigir também aos orientandos e orientandas, né? Que fiquem tranquilos, se a coisa demorar, porque a gente tem um delay, né? Se vai passar slide, pode levar um tempinho para aparecer para todo mundo, a gente aguarda esse tempinho, ou seja, tudo isso está pensado, né? Nada vai ser de uma forma tão rigorosa, cronometrada, porque a gente sabe que essas coisas são passíveis de acontecer e temos que fazer os ajustes necessários, certo? Quando cada um fosse apresentar, cada um e cada uma, né, se desejar, e a gente tem feito essa recomendação de não só abrir o microfone, como também a câmera, porque é um momento, né, de podermos também conhecer um ao outro, né, uma a outra, e os demais, né, que não estiverem fazendo uso da palavra, desliga a câmera, desliga o microfone, ok? Porque isso também ajuda na melhoria da transmissão dos dados e do sinal de internet para todo mundo. Cada uma e cada um de vocês vão ter um período aí, um tempo, né, de 10 minutos, mas isso a gente já estou dizendo que é relativizado, uns 10 minutos para a gente se situar, mas que pode passar um pouco, lógico, por conta dessas questões todas de internet que eu acabei de falar, certo? Nós vamos, gente, então, eu vou chamando na sequência dessa relação que nós enviamos para vocês, que foi a relação que eu fiz a chamada inicialmente, e aí no final nós abriremos, né, para comentários, perguntas, sugestões, né, para quem quiser fazer uso da palavra, não só os orientadores e orientadoras, mas também algum convidado que esteja presente, queira fazer comentário, a gente vai abrir no final de todas as apresentações, certo? Tem aqui no chat, Jaqueline e Caio vão também olhando aqui o chat, porque está pedindo liberação, Marcos Vinícius. Agora, Marcos tem que colocar o e-mail da pessoa, a gente só consegue enviar para o e-mail, certo? Quem tiver e-mail de convidados que queira que participe, é só colocar no chat. Agora a gente precisa de um e-mail. Pode ser, se for da UNED, pode ser o e-mail institucional, ou pode ser o e-mail pessoal, não tem problema, mas a gente precisa do e-mail, ok? Então vamos lá iniciar. As apresentações, né, começarão com as orientandas da professora Janaína. Então, primeiro eu chamo Simone de Souza Ferreira. Simone, você com a palavra, por favor. Prontinho. Vou compartilhar minha apresentação com vocês. Estão conseguindo visualizar os slides? Eu sim. Os demais também estão, gente? Vocês podem dizer pelo chat, pode falar por áudio também rapidinho. Sim, ok. Oi. Sim, tá dando para ver direitinho.
Vou tentar de novo, porque para mim saiu aqui. Tá aparecendo? Tá sim, Simone. Pode colocar no modo de apresentação. Tá sim, Simone. É porque para mim não tá aparecendo e... Como eu coloco? Vou tentar de novo. Não tá aparecendo o seu slide? Não. Vou tentar de Então, é porque você está com sua câmera aberta. Você fecha a câmera sua, que aí você vai ver sua tela. Eu acho que é isso. Tente aí para ver se não é. A gente vai aprender mesmo, na tranquilidade, viu? Não precisa ficar agoniada. Pronto, tornou a aparecer. Você agora vê, Simone? Ainda não. E você desligou sua câmera? Desliguei. Se eu fizer o compartilhamento, você consegue falar, Simone? Consigo. Porque eu estou com o seu slide aqui, eu vou procurar sua apresentação, a gente faz... Deixa eu só abrir aqui. Tá. Agora deixa eu ir para o... Enquanto isso, Jaqueline, você conseguiu enviar os links para as pessoas que foram solicitadas? Sim, professora Márcia. Ok. Eu enviei aqui direto e por e-mail da professora Ceres também. Ah, obrigada. Tem também uma solicitação aí de Marcos para enviar para Nislanes, viu? Dê uma olhadinha aqui no chat, por favor. O arquivo está abrindo aqui. Está visualizando, Simone? Chegou aqui para mim. Chegou para vocês também? Chegou, tá bacana. Sim. Estou visualizando. Aí você me sinaliza quando for para passar o slide. Certo. Pronto, Simone, pode começar. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Simone de Souza Ferreira. Estou matriculada no curso de Letras com Inglês no Departamento de Ciências Humanas, Campo 6, na cidade de Caetité. Estou no 6º semestre, faço parte do laboratório do discurso, do audiovisual do discurso ao discurso CNPq, e tive como orientadora a professora doutora Janaína de Jesus Santos, e o título do meu resumo foi Black Panther, Discursos e Identidades Afro-Brasileiras e Mulheres. Pode passar. A introdução. O tema da minha pesquisa foi Discursos e Identidades Negras na Sociedade Contemporânea a partir do filme Black Panther. O problema, como os discursos constroem as identidades negras na sociedade contemporânea a partir do filme Black Panther. E a hipótese. Os discursos na contemporaneidade constroem
as identidades negras no filme Black Panther através de práticas subjetivas que reafirmam discursos que circulam na sociedade atual relacionados ao corpo negro, identidade e africanidade. Pode passar. E as justificativas. Por que a análise do discurso? Porque a análise do discurso ela é um campo interdisciplinar que permite compreender a circulação de discursos na sociedade. Porque esse filme, bem, tradicionalmente, as indústrias cinematográficas hollywoodianas, elas mostram os corpos brancos e os costumes burgueses, trazendo uma visão estereotipada de etnia, classe e gênero. E em 2018, a Marvel lançou o filme Black Panther, que é traduzido no Brasil como Pantera Negra, que traz uma grade de atores negros para a narrativa, gerando uma visibilidade para o herói negro, apesar de ainda estar longe de representar as diversidades étnicos raciais. E associada a isso, temos que a escola ela é um lugar privilegiado de socialização dos indivíduos, e, portanto, é necessário que haja investidas práticas que associem identidade, africanidade e corpo no audiovisual para romper as relações de racismo e violência. Pode passar. Bem, o objetivo geral de toda a nossa pesquisa foi de compreender discursivamente as identidades negras, identidades afro-brasileiras, tomando por base elementos do filme Pantera Negra, relativos a corpo, gênero e etnia. E os específicos foi de identificar enunciados que tratam de identidade, corpo e etnia no filme Pantera Negra, mapear enunciados e discursos que circulam e dialogam nas mídias brasileiras, propor uma sequência didática que tematize as identidades afro-brasileiras a partir do filme Pantera Negra. Pode passar. A fundamentação teórica, trazemos as 5 noções de Foucault sobre discurso enunciado, sujeito, corpo e identidade, Hall com identidade, Fanon com africanidade, mídia e racismo com Borges, gênero com Davis e Scott. Pode passar. Sobre a noção de enunciado, Foucault, ele fala que o enunciado, ele não é em si mesmo unidade, mas sim uma função que cruza um domínio de estruturas e de unidades possíveis e aparecem com conteúdos concretos no tempo. O enunciado do filme, por exemplo, o filme ele é um grande enunciado que é composto por enunciados menores, que são as cenas, e essas cenas elas são compostas por unidades ainda menores, que são os elementos composicionais. Deixa eu passar. E sobre o discurso, Foucault afirma que os discursos eles surgem de maneira espontânea e que, depois de se manifestar, são submetidos à seleção e ao controle. E ele ainda fala que o discurso nada mais é que a reverberação de uma verdade nascendo diante de seus próprios olhos. Pode passar. Sobre identidade, Hall, ele explica esse conceito tentando compreender a cultura e a identidade negra como uma concepção binária de diferença, que ao mesmo tempo que está fundada sobre a construção de uma fronteira de exclusão, depende da construção de um outro, e que a identidade negra tem raízes fixadas ao passado e são construídas diariamente pela sociedade. Sobre a identidade negra, ele ainda fala que a identidade do negro e de sua cultura foi marcado pela territorialização e desterritorialização. E sobre a noção de africanidade, Fanon vem nos dizer que a sociedade liga o negro à África e que o africano é sempre o inferiorizado, desprezado, com algumas exceções de alguns raros negros evoluídos. Pode passar. Sobre gênero, Scott ele fala que o termo gênero, além de um substituto para o termo mulheres, é também utilizado para sugerir que qualquer informação sobre as mulheres é necessariamente informação sobre os homens, e que isso implica um estudo do outro. E Davis, ela aborda que as mulheres negras eram vistas não menos do que os homens, com unidades de trabalho lucrativos para os proprietários de escravos, elas poderiam ser até desprovidas de gênero. Pode passar.
E sobre mídia, Borges e Borges, eles abordam que a mídia pode ser considerada um agente, fator fundador na alteração do comportamento, interferindo, inclusive, no próprio processo de emergência de identidade. Pode passar. E a metodologia. Então, esse estudo ele está sustentado metodologicamente na análise do discurso de tradição francesa. A abordagem foi a qualitativa do filme e o método arquegenealógico Foucaultiano. Gregolin explica esse método como apanhar o sentido do discurso em sua dimensão de acontecimento. E o critério para a seleção dos enunciados do filme é que sejam cenas representativas do sujeito negro e que compõem o regime de regularidade de sentidos no filme. Pode passar. O momento seguinte ele é marcado pelo batimento entre descrição e análise. Inicialmente, tomamos elementos que possam ser articulados entre si e que fornecem um panorama coerente das condições de produção de um saber de certa época. Então, vamos tentar buscar no objeto a articulação entre linguagem e história, buscando a produção de sentidos que não são óbvios nem escondidos. Pode passar. Então, agora vamos analisar os enunciados do filme Black Panther. Bem, o primeiro enunciado mostra o enquadramento que pega o herói sozinho. São ressaltados seus traços físicos e faciais. Os traços físicos mostram um corpo forte e valoriza, e os traços faciais, ele mostra o rosto, por exemplo, como lugar de identificação, valoriza a boca, como a boca, nariz, o cabelo. E aí nos deparamos com um modelo de herói que não é visto nos filmes de grandes produções. E segundo Foucault, a maneira com que olhamos para a representação do corpo, isso transforma o sujeito e que o corpo ele é marcado por acontecimentos e histórias. Então, esse corpo ele se materializa e vem nos indagar. Quem é esse herói? De onde ele veio? Quais as marcas de identificação? É negro ou é branco? Então, a identidade negra, esse enunciado, ela é marcada pela valorização dos traços faciais e físicos tipicamente negros. Pode passar. Bom, no segundo enunciado, a câmera se afasta dos personagens, pegando todo o cenário no qual parece ser uma sala moderna e tecnológica, composta por pessoas negras. Vemos uma desconstrução do negro como objeto para o negro como sujeito. Em Pantera Negra, eles são muito valorizados, são inteligentes, e o filme demonstra isso o tempo todo. E no filme, Wakanda, que fica localizada na África, ela possui um poder tecnológico muito grande. Porém, ela se esconde do resto do mundo por medo de tentar tomar sua fonte tecnológica, que é um metal chamado vidranium, e também por conta da miséria que assola a África. Wakanda é mostrado como um país africano que conseguiu preservar suas reservas naturais do processo de colonização europeia. Então, mostra a consciência que a população de lá tem de guardar seus costumes, suas reservas naturais e o seu potencial tecnológico. Pode passar. E, por último, o terceiro enunciado, ele nos mostra o exército construídos por mulheres negras em segundo plano. Então, esse enunciado ele vem reafirmar o discurso que, ao mesmo tempo que as mulheres elas monitoram, elas também são comandadas, demonstrando que as mulheres elas têm força, mas elas estão ali para dar suporte aos homens. Ao mesmo tempo em que o filme ele propõe centralizar o negro, é o negro homem e não o negro mulher. E na superfície, os enunciados, eles apontam uma inovação discursiva, mas nas profundezas reafirmam discursos em circulação de que o lugar do sujeito mulher é de segundo plano na narrativa. Pode passar. Resultados.
Então, através dos estudos, os resultados apontam que as condições para o aparecimento de identidades negras no filme foi marcadas inicialmente no corpo, ao trazer traços faciais, físicos, tipicamente negro, ressaltando sua força corporal de forma natural, ancestral e guerreira. Depois, o figurino, ele ressalta elementos de culturas de povos africanos. E, por último, destacamos o cabelo como marca identitária, principalmente nas mulheres. E, em gênero, os anunciados, eles apontam inovação na participação da mulher negra na narrativa, ao figurar como exército real, mas avaliando as cenas em profundidade discursiva, percebemos que o discurso acaba por reafirmar que o lugar destinado ao sujeito mulher negra continua sendo de coadjuvante no segundo plano, girando em torno da figura masculina. E a africanidade, ela é marcada pelo destaque da cultura e dos costumes dos povos africanos, mostrados com seu vigor, diversidade e beleza. Então, portanto, todos os discursos materializados no filme destacam as identidades no corpo negro como um valor a ser preservado e enaltecido, como todas as outras culturas. Pode passar. Pode passar. Bem, por último, as conclusões, considerando o cinema como um lugar de discurso, acreditamos que Black Panther vem mostrar um novo conceito de filme em que ser valorizada a cultura e os costumes africanos, preservando as suas raízes da predação deixada pela colonização europeia, e com isso, o audiovisual por meio de filmes pode se tornar um instrumento pedagógico inovador, no âmbito educacional, promovendo debates contra o racismo e promovendo a igualdade racial. É necessário a produção de filmes, músicas, vídeos que valorizem a cultura africana. E concluímos que os discursos apontam que, apesar do filme protagonizar sujeitos negros, ainda assim são os homens que ganham maior destaque, enquanto o sujeito mulher negra ainda fica em segundo plano. Pode passar. E os agradecimentos, primeiramente agradeço especial à minha orientadora, Janaína Santos, pela paciência, dedicação nas orientações durante toda a pesquisa. E também agradeço à PROAF pela oportunidade de ter sido contemplada com a bolsa. Acho de extrema importância esse programa para os cotistas. Agradeço à minha família por sempre me apoiar e ter estado presente comigo em um ano que não foi fácil para ninguém. E também agradeço ao UNEB por ser uma universidade que apoia a permanência dos estudantes. Pode passar. Essas são as minhas referências. Muito obrigada a todos que assistiram a minha apresentação. Bacana, Simone, parabéns. Nós vamos falar mais um pouquinho lá na frente. Vamos só na ordem, que depois a gente abre, né, para fazer os comentários sobre todas as apresentações, certo? Mas muito bom, de antemão, já tem aí meus parabéns, muito bacana. A próxima a apresentar é Janaína, não, desculpa, estou aqui na linha do papel, é Valdineide, que é a outra orientanda da professora Janaína, Valdineide Jesus. Uma versão de Jesus, né? Professora Janaína e Valdineide. Isso. Então, boa tarde a todos. Pode começar, Pro? Pode, minha flor. Vou organizar aqui a apresentação para compartilhar a tela. Ok. Fechar a câmera aqui. Estão conseguindo ver? Sim, está mostrando a apresentação. Para mim também já aparece. Pronto. Posso começar? Pode. Sim. Boa tarde a todos e todes. Meu nome é Valdineide Jesus de Oliveira. Sou estudante do curso Letras Língua Inglesa, UNEB, Caeté, Bahia, Campo 6. Faço parte do grupo Áudio Discurso. Tenho como orientadora a professora doutora Janaína de Jesus Santos, né? E minha pesquisa, ela intitula-se
Black Panther e Educação, Identidade e Representatividade Negra. Eu iria colocar um videozinho, eu acho que todos aqui já devem ter visto um trailer, devem ter visto alguma coisa relacionada ao filme. Eu ia trazer um videozinho, mas iria delongar demais, então não trouxe. A gente só vai fazendo análise das imagens mesmo. Introdução. Tendo como objeto de estudo o filme Black Panther, de Ryan Coogler 2018, Marvel, este trabalho vislumbrou compreender discursivamente as relações étnico-raciais, identitárias e representatividade negra na educação básica, tendo em vista que a narrativa filmista estadunidense, ela pode ser utilizada como uma provocação para refletir sobre assuntos relacionados à identidade negra, raça e racismo, em interface com o espaço de sala de aula. Analisamos também a valorização da história e da identidade cultural, bem como a representatividade negra materializada nessa narrativa. Pretende-se uma discussão sobre o corpo negro como lugar de significação e luta contra os estereótipos midiáticos. O filme Black Panther, ele é caracterizado não só pela estética exuberante, do mundo dos heróis, mas também por abordar questões sociais e por apresentar super-heróis masculinos, femininos e infantis negros, sendo isso algo em comum na indústria cinematográfica. Objetivo geral: compreender discursivamente as relações étnico-raciais, identitárias e representatividade na educação básica, partindo da hipótese de que o filme Black Panther ele pode ser utilizado como uma provocação para refletir sobre assuntos relacionados à identidade negra, raça e racismo em interface com o espaço da sala de aula. Objetivos específicos: analisar recortes de cena do filme Black Panther, analisar a valorização da história e da identidade cultural negra, bem como a representatividade negra materializada nessa narrativa, identificar as relações e os discursos entre os sujeitos e a forma como eles contribuem para a produção da identidade no audiovisual. Justificativa, Por que essa pesquisa? Por que essa pesquisa é importante, Este estudo ele vai se justificar pois através dele, pretendemos analisar e discutir as relações étnico-raciais, identidade e representatividade negra, partindo do pressuposto de que a narrativa Black Panther pode ser utilizada na sala de aula como uma forma de visibilidade, assimilação, modelo de referências positiva, e valorização da história e da identidade cultural negra, analisando as relações e os discursos entre os sujeitos e a forma como eles contribuem para a produção da identidade negra no audiovisual. Sim, a metodologia, como que foi feito esse estudo, Ele está sustentado teórico e metodologicamente na análise do discurso da linha francesa de Michel Foucault. O meu objeto de estudo será recortes de imagens e cenas do filme Black Panther, da Marvel 2018. A partir do objeto em análise, observamos e indicamos elementos audiovisuais, examinando a construção da identidade dos sujeitos negros e as relações étnico-raciais. Quanto à abordagem utilizada, essa pesquisa ela pode ser classificada como descritiva, a partir de levantamento bibliográfico. Que, segundo o Gil, o que seria esse levantamento bibliográfico? Seria uma pesquisa realizada a partir de uso de livros, revistas, jornais, artigos, Então, todo esse material ele seria um arcabouço bibliográfico utilizado para a pesquisa. A minha fundamentação teórica. Para entendermos melhor o desenvolvimento do trabalho, eu tenho que trazer um pouquinho as noções de enunciado, discurso e identidade. Simone, minha parceira, ela já falou um pouco, então eu não vou me delongar muito, Então, as noções básicas, de enunciado. O que seria o enunciado? O enunciado, ele trata-se, antes de uma função que se exerce verticalmente em relação às diversas unidades e que permite dizer, a propósito de uma série de signos, se elas estão aí presentes ou não. O enunciado não é, pois, uma estrutura. Isto é um conjunto de relações entre elementos variáveis, autorizando assim um número talvez infinito de modelos concretos. É uma função de existência que pertence exclusivamente aos signos e a partir do qual se pode decidir, em seguida pela análise ou pela intuição, se eles fazem sentido ou não, segundo que regra se sucedem ou se justapõem, de que são signos e que espécie de ato se encontra, realizado por sua formulação oral e escrita. Então, na obra Arqueologia do Saber, Foucault ele vai propor que os enunciados eles não são frases,
E não é um ato de fala, né? Vai ser aquilo que dá condição de possibilidade de existência. Então, para Foucault, o enunciado ele não tem uma forma fixa. A partir dos enunciados vão surgir o quê? Os discursos. Então, o que seria os discursos, segundo Foucault, né? Chamaremos de discurso um conjunto de enunciados na medida em que se apoia na mesma formação discursiva. Ele é constituído de um número limitado de enunciados, para as quais podemos definir um conjunto de condições da existência. Então, para Foucault, os elementos históricos eles vão ser extremamente fundamentais para compreender a construção, a constituição da formação discursiva, né, e do discurso na contemporaneidade. Foucault ele fala que não podemos falar de qualquer coisa em qualquer época, é preciso considerar as condições históricas para o aparecimento de um objeto discursível, né, que vai garantir dizer alguma coisa e se relacionar com outros objetos. Então, os discursos eles vão ser tidos enquanto um conjunto de enunciados que se apoiam à mesma formação discursiva. Não possui apenas um sentido ou uma verdade. Ele possui, acima de tudo, uma história, né? Deixa eu ver aqui. Identidade, né? Para a noção de identidade, a gente usou Hall e Munanga, Hall 2006 e Munanga 2004. Hall ele aponta que a identidade é algo formado por processos inconstantes, não algo natural. É formado por ações imaginárias em relações sociais, às quais os sujeitos estão submetidos. Está sempre incompleta em processo de transformação. Então, a partir dessa análise de Hall, podemos entender o quê? Que a identidade, toda a identidade, né, ela vai ser construída, né, a partir da interação, da nossa interação com outros sujeitos, a partir da nossa interação, a partir dos espaços que nós ocupamos. Então, a nossa identidade, ela nunca vai ser, como o Raul mesmo fala, a nossa identidade nunca vai ser fixa, né? Ela vai estar sempre nesse processo de mudança. Então, para colaborar com essa colocação de Hall, eu trago também Munanga, 2004, que ele vai apontar que a identidade, que a construção da identidade não é apenas vista como um sentimento de consciência, mas como uma possibilidade real de ação política e viabilizadora do processo identitário. Para ligar tudo isso que eu trouxe, que eu falei, né, eu vou trazer quem? A Láctea. Ana Láctea, 2012, em questão de mídia, né? Ela vai propor que o quê? Que os dispositivos midiáticos seriam um meio de transmissão cultural e reconhecimento dos valores, ideias de componente étnicos de outros grupos, bem como a referência de características físicas, raciais, como a cor da pele, tipo de cabelo, entre outros. E colaborando com essa formação de Láctea, o Foucault ele vai falar que o corpo ele é tido como uma forma de expressar os saberes e os poderes que constituem as práticas da corporeidade, que está diretamente associada à formação do sujeito e o modo que se organiza na sociedade. Então, né, o filme Black Panther, ele apresenta uma visão utópica em relação ao imaginário do continente africano, numa tentativa de fazer o quê? De romper todas essas construções, essas concepções estereotipadas, né, pejorativas, criadas em torno da população negra. Então, motivar esse interesse pela historiografia da África é contribuir para o ensino e aprendizagem da história em um viés que não seja um viés eurocêntrico. Eu não coloquei aqui, mas eu lembrei aqui de Chimamanda, não sei se vocês conhecem, uma escritora, ela vai falar na sua entrevista TED Talk o perigo de uma história única, né? O perigo da gente, que a história, ela sempre foi contada por um olhar eurocêntrico. Então, cabe a quem? A nós, como futuros educadores, desconstruir essa ideia desse olhar eurocêntrico, né, sobre nossos corpos negros. Então, para contribuir com esse cenário, temos o suporte do quê? Da Lei 10.639, 2003 e 11.645, 2008, né, que estabelece a obrigatoriedade de ensino, história e cultura afro-brasileira. Essa lei ela vem como forma de desconstruir essas ideias pejorativas em torno da população negra. Para além mais, né, desse modo percebemos que, a partir das lutas, né, dos movimentos, dos grupos auto-organizados, como, exemplo, o movimento negro, né, que trazem em seus debates questões que dê visibilidade à cultura negra, tornou-se mais possível esse processo de ressignificação e valorização da estética da população negra, né, destacando o papel das mídias como um mecanismo de
visibilidade à cultura negra, possibilitando esse processo de desmistificação dos estigmas que recaem historicamente sobre os corpos negros. Então, o filme Black Panther, né, ele é cheio de referência histórica, política e cultural. Bom, como trabalhar essa cena, como trabalhar esse filme em sala de aula, né? A princípio, como que foi escolhida essas imagens? Eu trago recortes de 3, 4 imagens. Então, essas imagens elas foram escolhidas a partir do quê? Do posicionamento corporal dos atores, das vestimentas, dos adereços, dos corpos. E a gente pode trazer isso para a sala de aula fazendo uma intervenção, talvez, ou trabalhando com os alunos, falando que existem outros reis, que existiu reis, rainhas, a questão da nossa roupa, a questão do nosso cabelo, que é tido como algo ruim, né? Então, e trazer também que existiam outros reis, a exemplo, o rei T'Challa, né? Que ele está nessa posição de empoderamento, de visibilidade, desmistificando aquela questão que o livro de história traz, né? Que os livros trazem que o negro naquela posição de subalternidade. Então, quando a gente traz esse filme para a sala de aula, o meu intuito é tentar desconstruir toda essa questão estereotipada em torno da figura do negro, né? Então, para dialogar com tudo isso que eu trouxe, eu trago uma citação de Gregolin, 2007, né? Que ela vai falar que a mídia como prática discursiva é produto de linguagem e processo histórico. Para compreender, aprender o seu funcionamento, é necessário analisar as circulações dos enunciados, as posições dos sujeitos, aí assinaladas, as materialidades que dão corpos aos sentidos e articulações que esses enunciados estabelecem. Como a história, a memória, trata-se, portanto, de procurar acompanhar trajetos históricos de sentido, materializados nas formas discursivas da mídia. Eu acho que a maioria deve aqui conhecer Gomes, né? Lendo Gomes, que é uma professora. Ela fala que a escola, enquanto instituição social, ela vai ser responsável pela organização e transmissão e socialização do conhecimento e da cultura. Ela vai se revelar como espaço em que as representações negativas sobre o corpo negro são difundidas, e é por isso mesmo, né, que ela também é importante local onde essas podem ser superadas. Conclusões. Partindo desse olhar e com base nos estudos Foucaultianos, as instituições de ensino ela tem como principal objetivo formar cidadãos livres, críticos. Então, nesta ótica, traz instituições, elas são carregadas de reproduzir sujeito por meio de exercícios de poder e saber. Desse modo, o cinema em sala de aula, né, ele pode ser usado, sim, como um suporte no intuito de colocar em circulação outros enunciados em torno da população negra. Então, para compreender os discursos produzidos ao redor da imagem negra, Então, o filme Black Panther, ele pode ser o quê? Ele pode ser utilizado para compreender esses discursos ao redor da imagem do negro, promovendo a visibilidade desses sujeitos como referências identitárias, históricas, políticas e sociais, culturais e social. Então, a pesquisa em questão, ela visou despertar para tal temática, tendo como foco a relação entre cinema, de animação e educação escolar. Assim, elementos e as cenas analisadas do filme vai surgir como uma forma de reforçar o protagonismo, visibilidade e identidade da população negra, pouco representada nas produções cinematográficas. Assim sendo, o cinema em sala de aula ele pode ser usado como um mecanismo útil para se trabalhar as relações étnico-raciais, viabilizando estratégias de reflexão sobre o racismo, relações raciais, identidade negra, história e cultura africana. Desse modo, Black Panther demonstra que, mesmo criado para o entretenimento, ele possibilita reflexões de assuntos essenciais na contemporaneidade. Aqui eu só trouxe algumas imagens, né, com a morte de Boston, que é o Black Panther, como essa morte, como essa morte repercutiu na vida de tantas crianças, adolescentes, mulheres, e como ele se tornou, né, um modelo de referência, um modelo de empoderamento para essas crianças e para o filme também para as mulheres, para as crianças e para todo um público jovem, adolescente e adulto. Então, obrigada a todos pela atenção. Essas daqui são as minhas referências. Pronto. Maravilha, Valdineide, parabéns, viu?
Obrigada, prof. Vamos seguir, certo? Depois das apresentações de Simone e Valdineide, orientandas da professora Janaína, vamos assistir à apresentação de Paloma Cristina, orientanda da professora Márcia Guena. Boa tarde. Marcos, você pode compartilhar o slide? Marcos está me ajudando porque eu estou sem computador, então ele vai compartilhar o slide comigo. Tranquilo, parceria é tudo que a gente também está reforçando nesses tempos, viu, Paloma? Obrigada, Marcos. Boa tarde de novo. Eu sou Paloma Cristina, sou estudante do 6º período de jornalismo do Campus 3, do DCH Campus 3, e vou apresentar o meu trabalho, A Festa do Caboclo Zeca da Varginha, imagens e vozes híbridas de várias culturas. Esse trabalho ele é orientado pelas doutoras Márcia Guena e Seri Santos. Pode passar, Marcos. Bom, esse trabalho tem como propósito apresentar as principais discussões que nortearam a construção da pesquisa sobre a festa do caboclo boiadeiro Zeca da Varginha, quando 3 tradições se encontram, né, o indígena, os povos de terreiro e os vaqueiros. Esse trabalho também culminou com a construção do livro-reportagem sobre a história e memória do terreiro, né, o terreiro Ilê, Azê, Ayara, Unidancó, fundado em 1964 por Emanuel Rosa. Esse terreiro ele está localizado no bairro do Quidé, em Juazeiro. A pesquisa também ela contribuiu na construção de um acervo da história do povo preto da região de Juazeiro, porque onde se tinham poucas pesquisas, onde se tinham poucos estudos, fontes acadêmicas também sobre a questão, mesmo que 73% da população de Juazeiro, de acordo com o IBGE, da comunidade negra. Agora, passando para a metodologia. Para isso, foi utilizado como metodologia a observação participante, a entrevista semi-estruturada e a fotoetnografia. Tudo isso com a finalidade de compor as diversas narrativas que integram a festa. E para nos basearmos nesses métodos, utilizamos autores como Duarte Barros, Achute e Eduardo Robson Luiz. Além dessas entrevistas, foi realizada também uma revisão bibliográfica do tema geral da pesquisa, que é a ocupação negra da região de Juazeiro. Essa pesquisa, a gente recorreu a ela pelo acervo Dom José Rodrigues, que está localizado na biblioteca da UNEB de Juazeiro. Recorremos também às leituras sistemáticas sobre as culturas do vaqueiro e do povo tuxá. Como já citado anteriormente, o produto final dessa pesquisa é a construção do livro-reportagem. Livro-reportagem esse que está em finalização, né, em decorrência da pandemia. O livro, a gente utilizou todos esses métodos citados anteriormente na construção desse livro. E a gente usou como discussão para livro-reportagem os estudos de Roger Ferreira. Pode passar, Marcos. De acordo com Erivelton Rosa, um dos filhos da casa, né, um dos filhos do terreiro, a origem da festa do caboclo boiadeiro Zeca da Varginha se deu a partir de uma promessa do seu pai, né, Manuel Rosa, para curá-lo de uma enfermidade. Então, o pai dele fez essa promessa ao caboclo boiadeiro Zeca da Varginha, e quando Erivelton ele se curou, o seu pai foi para a mata para poder pagar essa promessa. E lá o caboclo se manifestou em seu pai e falou que a partir dali a família ia ter muito progresso e que com 15 dias Manuel Rosa devia juntar uma quantidade de pessoas e levar para a mata para realizar um giro de caboclo naquele local. E essa festa, esse giro de caboclo, nessa comemoração ao caboclo boiadeiro Zeca da Varginha, ela se perpetua até hoje. Esse ano, infelizmente, a festa não veio a ocorrer por causa da pandemia, mas foi realizada no domingo passado uma reza em comemoração ao caboclo. Nesse local onde o pai de Erivelton foi pagar a promessa, onde é localizado hoje o terreiro Unidancó, onde é também localizado o bairro do Quidé. A festa... Esse caboclo, o nome dele é José de Alencar, Frei Maracá, de Arco e Flecha, Procá, Progrará, do município de Belém de São Francisco, município do Benjaê, ou do Manzaê. Esse caboclo é de origem tuxá, e já tinha declarado em outras comemorações
para ele que sua família um dia, né, seus parentes um dia iriam vir a participar da festa no terreiro, nessa festa de comemoração a ele. E isso veio a ocorrer, veio a se realizar quando, em 2015, os indígenas da tribo Tuxá veio a participar da festa, do evento, a convite do babalorixá do terreiro, o Paiazinho. A festa do caboclo é organizada pelo terreiro Onindancó e participam da festa os moradores do bairro do Quidé, os simpatizantes do terreiro, os filhos da casa e também algumas pessoas do poder público e algumas instituições de liderança dos bairros também. Essa festa ela reúne cerca de 150 a 200 pessoas e é o maior evento do terreiro. É também a maior festividade do bairro do Quidé. Daí a importância de preservar e de falar do entrelaçamento dessa festa. Essa festa ela acontece no segundo domingo de novembro, mas pode-se dizer que ela começa no sábado, quando os indígenas da tribo Tuxá chegam ao terreiro. Então, quando eles chegam ao terreiro, à noite, eles realizam um ritual simbólico, né, um ritual sagrado do povo Tuxá, que é o toré. No domingo, a festa se divide em 3 partes, sendo a primeira a cavalgada pelas ruas do bairro. Depois, quando termina essa cavalgada, já é em torno de meio-dia, então eles se dirigem ao terreiro e lá é realizado um almoço especial para os convidados ilustres, né, para os convidados da festa e também o convidado ilustre do dia da manhã, que é o vaqueiro. Logo após esse almoço, todo mundo se dirige para o barracão e é lá que se inicia a cerimônia do candomblé, na cerimônia em homenagem ao caboclo boiadeiro Zeca da Varginha. A cerimônia ela se inicia com os cânticos aos orixás da casa. Logo depois que finaliza esses cânticos, vem a ocorrer os cânticos em homenagem ao caboclo. Então, quando se inicia essa homenagem ao caboclo, é que Zeca da Varginha se manifesta, é que o convidado ilustre da festa, ele chega ao local. Então, quando Zeca da Varginha, ele recebe o caboclo, ele se dirige ao final, à parte externa do terreiro, e é lá que ele abençoa e que ele aconselha os membros do terreiro, os convidados do terreiro que desejam falar com ele. Aí você vê a representação e a importância dessa festa. Quando uma festa que é realizada no bairro periférico de Juazeiro, uma festa que é realizada numa casa de candomblé e consegue reunir tantas pessoas, consegue reunir pessoas de outras religiões que fazem parte, que moram no bairro do Quidé, né? Um exemplo disso é Maria Bethânia, uma das pessoas que a gente entrevistou para a construção desse livro, onde ela é evangélica e mesmo assim ela faz parte das festividades do terreiro. Então, mesmo assim, mesmo sendo uma religião de matriz africana, mesmo ela não fazendo parte da religião, ela faz questão de ir, ela tem apreço pelos irmãos, pelos filhos de terreiro. Outra representatividade do bairro se estabeleceu com essa relação com o poder público e com outras instituições, como universidades e sindicatos. Isso tem uma enorme importância nesse momento, quando as religiões de matriz africana têm sido vítimas de vários ataques. Assim, é extremamente necessário essa construção, esse espaço cultural que se tornou o terreiro Ileazê Ayara Onindancó. Marcos, volta lá para a fala de Mãe Edna, por favor. E aqui eu trago a fala de Mãe Edna, onde ela fala dessa importância do entrelaçamento dessas culturas. Ela fala assim: eu vejo a realidade. Hoje, quando paramos para raciocinar, nós estamos contando, fortalecendo e não deixando morrer as nossas origens. Nós somos índios, negros e os vaqueiros que possuem uma história linda dentro do terreiro, dentro dessa cidade. O Brasil está lá, o índio. Quer dizer, nós somos um povo forte e temos que alimentar nossas origens. O que nossos ancestrais passaram lá atrás, nós estamos com esse legado em mão. Continuando com a fé, com garra, com muita resistência, principalmente resistência. Hoje o nome é resistência e vamos ser sempre resistência por amor e fé. E é isso, o principal ponto da festa do Caboclo Boiadeiro. Esse elo dos povos pretos, membros do terreiro, o dos indígenas da tribo Tuxá e do sertanejo, que através dos vaqueiros estão representados lá. Onde, nessa manifestação, nessa festa, ecoa uma das maiores tradições de resistência desses povos, dessas famílias tradicionais. Pronto, aí aqui eu estou mostrando, aqui vocês estão visualizando o terreiro Ileazê Ayara Onindancó. Aqui são os filhos do terreiro, os filhos da casa. Próxima foto, Marcos.
E aqui estão os indígenas tuxás. Como eu expliquei anteriormente, eles chegam no terreiro no sábado e lá realizam o toré, que é um ritual sagrado indígena, que onde só pode fazer parte daquele rito os indígenas tuxás, alguns filhos do terreiro e alguns poucos convidados, porque nessa manifestação, nesse toré, nesse rito sagrado, eles recebem entidade, recebem encantados. Então, é uma manifestação extremamente privada, extremamente particular do povo tuxá. Então, também não se pode filmar, não se pode gravar, porque é extremamente sagrado para eles. Próxima foto, Marcos. Bom, aqui essa foto está representando a caminhada dos vaqueiros, né? Foi tirada em meio à caminhada dos vaqueiros. Aqui, os vaqueiros, eles são o convidado ilustre da festa da manhã, né? Então, eles são recepcionados na entrada do bairro pelos organizadores do evento, pelos filhos do terreiro. Aí eles passam a caminhar pelas ruas do bairro, param em alguns comércios, onde são oferecidos café da manhã pelo organizador da festa. Também tem contato com pessoas do poder público local. E também, a partir desse momento, alguns moradores também passam a integrar a caminhada e assim vão seguindo até o terreiro. No meio desse percurso, o povo tuxá também se une a eles. Então, aí, quando eles chegam no terreiro, fica um simbolismo muito forte a chegada deles. Então, os povos de terreiro, os indígenas tuxás e os povos e os vaqueiros. Então, é uma representatividade, um simbolismo muito grande. E lá eles são recepcionados pela Mãe Flora, que os abençoa com um perfume de lavanda. E logo após, eles adentram a festividade. Próxima foto, Marcos. Aqui está a representatividade do almoço. Então, nessa mesa, que é uma mesa principal, onde se sentam os vaqueiros, que são os convidados ilustres, aí eles se servem primeiro, e só após os vaqueiros se servir é que os outros convidados podem se servir também. Próxima. Aqui tem Mãe Edna, ou Mãe Flora, Flora Rosa, matriarca da casa, e ao seu lado, Erivelton Rosa. E aqui a chegada ilustre do homenageado do dia, né, Zeca da Varginha. Então, aqui ele já está estrajado com suas vestes de gala, com seu chapéu de couro. E aqui ele chega e dança feliz na roda de terreiro. Próximo. Aqui também, cantos em reverência ao caboclo. Essa parte é outra parte muito simbólica da festa do caboclo Zeca da Varginha, que é quando o Zeca da Varginha ele vai receber as primeiras homenagens na sua casa, né, no seu altar, com várias oferendas. Aqui nesse momento, ele recebe também uma bebida chamada jurema, que é uma bebida sagrada, uma bebida de origem sertaneja, de origem indígena, que mostra ainda mais esse elo, esse entrelaçamento com os povos de terreiro do Anindancó e os indígenas tuxás. Os indígenas eles também tomam essa bebida de jurema nos seus ritos sagrados. Próxima. E aqui já é a finalização da festa, né? Já é perto do final da festa, quando Zeca da Varginha, ele recebe as pessoas, os convidados que querem falar com ele, aí ele abençoa, ele dá conselho, então se forma, nessa parte da festa, se forma uma fila, onde todos os convidados vão sendo abraçados e abençoados por ele. E aqui são as minhas considerações finais. A pesquisa, ela contribuiu na análise de um dos principais eventos do terreiro Ileazê Ayara Anindancó, onde buscou compreender, através da literatura e da história oral, a contribuição das religiões de matriz africana para a história da ocupação negra da região. A pesquisa tem como resultado final a construção de um livro-reportagem e finalização. O atraso foi em decorrência da pandemia da Covid-19 e tem como principal dos propósitos auxiliar na conscientização para a diminuição de casos de intolerância religiosa, onde no Brasil as religiões e seguidores das religiões de matriz africana são o principal alvo de racismo religioso. Esse trabalho... Acabou? Deixa o Marcos conseguir voltar aí, pronto. Esse trabalho ele também resgatou o sentimento de identidade, pertencimento e reconhecimento da comunidade negra da região com as religiões de matriz africana, auxiliando assim na construção do acervo do terreiro, recorrendo à memória oral e imagens sobre a festa do caboclo boiadeiro Zeca da Varginha. Essa pesquisa ela possibilitou também o levantamento de dados e permitiu um entendimento dos acontecimentos que acarretaram das tradições da festa do terreiro. Próxima, Marcos.
E aqui eu deixo meus agradecimentos às minhas orientadoras, Massa Guena e Série Santos, pelas correções e ensinamentos que me permitiram apresentar um melhor desempenho e preparo no meu processo de formação acadêmica, profissional e pessoal, possibilitando com seus projetos a minha desconstrução em relação a tabus e preconceitos, alguns que nem tinha conhecimento acerca das religiões de matrizes africanas. Ensinamentos esses que aplicam aos meus familiares, portanto, eu agradeço às duas por serem grandes disseminadores de conhecimento. Aqui as minhas referências. Obrigada pela atenção. Ok, obrigada, Paloma, também. Parabéns pela apresentação. Vamos ao próximo, que é Marcos Vinícius. Boa tarde a todos e a todas. Espera aí, rapidinho, estou tendo dificuldade aqui, mas... Espera aí, rapidinho. Bem, boa tarde. Estão vendo? Se você puder aumentar um pouquinho mais o volume, eu acho que melhora para todo mundo. Está um pouquinho baixo. Estão vendo os slides aí? Sim, sim, perfeito. E agora sua voz ficou bacana também. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Meu nome é Marcos de Jesus, estudante de jornalismo e multimídias do campus 3 de Juazeiro, estou no 7º semestre. Então, vou apresentar o resultado da pesquisa. O resultado tem duas partes: a ocupação negra de Juazeiro e a história do terreiro Iriacé Orá em Indancó. Então, este resumo conhece as principais etapas desenvolvidas no subprojeto intitulado Imagem e História do Terreiro Iriacé em Indancó, que culminou com a redação de alguns capítulos do livro Indancó, Axé, Festa e Ancestralidade em Juazeiro, Bahia, desenvolvido ao longo desta pesquisa e em fase de finalização. A ocupação negra de Juazeiro, que é a cidade de Juazeiro. Então, para poder entender a dinâmica populacional da cidade de Juazeiro, foi necessário fazer uma pesquisa de como que os negros chegaram no Vale de São Francisco, principalmente, e aí funilando até a cidade, município de Juazeiro, Bahia. Então, fizemos pesquisa aqui a cidade de Juazeiro, a orla de Juazeiro, Bahia. Aí usamos multimédia para pesquisar, fazer essa pesquisa. Marcos, o slide não está passando. Não está passando slide? Não, não está todo aberto, não. Espera aí. Desculpa, deixa eu só ajeitar aqui. Tá aparecendo agora? Tá, só não está todo aberto. Tá. Aí você já colocou na parte da metodologia, é isso mesmo? Isso aqui, metodologia. Estão vendo todos? Tá, ele ok. o slide todo. Tá. Tá aberto todo. Tá vendo aí, não? Não, é no modo de exibição de slide. Estão vendo agora? Não está aparecendo, não? Marcos, é no cantinho à direita, lá embaixo, não tem aquele sinalzinho que a gente clica e o slide pega toda a tela? Sim, eu estou fazendo isso. Espera, deixa eu cancelar de novo aqui.
Vou apresentar de novo. Estão vendo agora? Estão vendo agora ele todo? Não, ele tá igual. Aperta F11, tá recomendando aqui, F11. Espera aí. F11. E agora tá vendo? Estão vendo agora? Não, continua pequeno. É. Enfim, vá lá para não perder teu tempo. Tá. Como eu estava dizendo, a metodologia que usamos para poder entender essa dinâmica de povoamento do município de Juazeiro, Bahia, fizemos uma revisão bibliográfica utilizando alguns livros como O Homem do Vale, de São Francisco, tomo 1, 2 e 3 de Donald Pynchon, esse é um americano, Juazeiro da Bahia, Luz da História, de Walter Eduardo Castro, e Juazeiro no Caminho da História, de Jorge Duarte. E aí, nessa pesquisa, descobrimos que os negros chegaram em Juazeiro juntamente com os portugueses, trazendo como pessoas escravizadas para cuidar, principalmente da criação de gado aqui, principalmente por Garcias d'Água. Aí eu vou falar um pouco do terreiro. Aqui é o terreiro Iacema Indancó. E para poder entender a história do terreiro, precisamos fazer entrevista com cada membro. Então, eu recomendo o método de entrevista semi-estruturada, que é, segundo Duarte Barros, pesquisa semi-estruturada permite que a pesquisadora adentre no modo de vida do sujeito de pesquisa, possibilitando ainda um entendimento e funcionamento da comunidade estudada com base nas informações dadas pelo mesmo. E também, por causa da pandemia de Covid-19, que nos possibilitou de fazer uma entrevista pessoalmente, recorremos à entrevista mediada pelo computador, que, segundo a etnografia basicamente se dá de duas maneiras, por meio de pesquisa em comunidade online, que diz respeito ao estudo do fenômeno, ação da comunidade eletrônica e cultural. Então, fizemos entrevista com membros do mediado pelo computador, por causa da Covid-19. E aí foram entrevistados tantos candidatos. Marcos? Tá sem áudio. O seu áudio sumiu, Marcos. Espera aí. Pronto, voltou agora. Pode retomar, então, aí de onde você parou das entrevistas. Ok. Ok. Estão vendo aí? Sim. Então, foram 3 entrevistas presenciais e uma mediada pelo computador. A média das entrevistas foi realizada com os filhos e filhas consanguíneos do Manuel Rosa, que é o fundador, como já disse a minha colega Paloma, fundador do terreiro. Os filhos é o Erivelto, que é o mais velho, tem a Edna, Elcio, José, Forisvaldo e Esvaldo, quem eu e as professoras entrevistamos. Eu só botei esse porque eu não participei de todas as entrevistas. Aqui é Paizinho, que é o arborista do terreiro, que vai assumir o lugar do pai, o seu Manuel Rosa, com a morte dele. E do lado dele, a irmã dele, Edna. Ele está dando um abraço em uma Índia, na festa do Caboclo Boiadeiro. Aqui é o Erivelto, que é o mais velho, e a mãe, a dona Florentina Rosa. Marcos? Não estamos te ouvindo. O áudio interrompeu, não foi? De novo, Marcos. Agora estão ouvindo? Ouvimos um pouquinho. E agora estão ouvindo? Agora sim. É o problema aqui, mas enfim.
como eu já falei, entrevista 5 com o integrante do terreiro. Não estamos ouvindo outra vez, Marcos. Você está usando o fone? Não. Ok, que poderia ser isso. A gente tem que ficar testando hipóteses, né? Porque tudo pode. Estão ouvindo agora? Sim. Pronto. Então, a entrevista é feita com os integrantes do terreiro, com Maria Bethânia, Luiz Mendes da Silva, Maria da Paixão dos Santos e Orlando José Santos, que é o mais Pode ser o seu sinal também, né, gente, de internet, que está oscilando o som. Voltou. Voltou, Marcos? Tente aí falar. Estão ouvindo? Muito baixo. Estão ouvindo agora? Melhorou. Pronto. Continuando. Com a pesquisa, Marcos, tente ficar próximo do microfone do seu computador. Está ouvindo agora? É porque oscila. Na hora que você pergunta, surge a voz. É quando você volta a falar, some novamente, entende? Estou entendendo. Estão ouvindo agora? Vamos lá, vamos tentar de novo. Como eu falei, com a pesquisa, Está sem áudio de novo, Marcos. Acho que não vai dar. A gente pode passar para os seguintes e depois retomar para a conclusão de Marcos. Certo, pessoal? Certo, até ele pode entrar e sair para ver se que às vezes ajuda. Exatamente, Márcia. Vamos dar esse tempo, e é isso que eu falei, né? A gente está mesmo sujeito a todos os acontecimentos, mas não tem problema. Tudo que a gente puder fazer aqui, a gente faz, garantir a fala de todos e todas. Então, vamos dar aí um tempinho para Marcos tentar rever, né, o que possa estar acontecendo. Vamos passar agora para as orientandas e o orientando do professor Américo Júnior. Vocês estão ouvindo agora? Marcos? Vou tentar agora. Certo. Vocês estão ouvindo? Estamos. Pronto, vou concluir. Como falei, com a pesquisa percebemos racismo religioso que tem acontecido contra o povo de terreiro. Então, os resultados de discussões. O racismo religioso, segundo a religião de matriz africana tem sofrido constantes fortes ataques à sua liberdade de culto, constitucionalmente garantida. Isso é o sistema de racismo religioso. As demais religiões são toleradas e a de matriz africana não. Sabemos que 73% da população de Juazeiro é negra, segundo o IBGE. Então, resultados de discussões. A necessidade de discussão na academia. Poucos registros da chegada dos negros foram encontrados, especificamente em artigos científicos que discutiram as situações dos negros na região de Juazeiro, Bahia. Essa investigação mostra como é necessário a academia discutir a questão do racismo, visto que a elite branca não teve interesse em registrar a história dos negros e negras, legado como um povo que não tem importância na formação do Brasil. E aí, esse... Marcos? Marcos, a gente não te ouve. Marcos, então vamos fazer assim. Eu estou paralisando o seu tempo, certo?
permaneça na sala e tal, descompartilhe sua tela e a gente retoma para você concluir, certo? Certo. Ok, obrigado. Talvez seja bom, no momento que eu passar para a próxima apresentação, Marcos, você sai da sala e entra novamente, porque isso tem momentos que resolve, que ajuda, certo? Eu vou passar para a orientanda do professor Américo, que é a Ermita do Amaral, que nos encaminhou um vídeo. Então, vou aqui compartilhar com vocês o vídeo de Ermita do Amaral. E depois do vídeo, como a Ermita está aqui, se ela quiser só, né, no final, abrir o microfone, a câmera e dar uma última palavra, pode ser também, certo? Vamos aqui, vou tentar compartilhar o vídeo. Onde é que está? Só um minutinho, pessoal. Jaqueline e Caio, vocês estão também com vídeo de Ermita, porque eu estou abrindo aqui. Vamos ver se vai. Jaqueline, eu já baixei o vídeo e deixa eu ver se por aqui vai agora. Vocês estão vendo, gente? Só me sinalizem aí, por favor. Sim, prof. Ok. Só estou testando também o áudio, viu que eu estou achando o áudio baixo. Como é que tá para vocês? Para Marta, ainda não apareceu para a gente o áudio do vídeo, não. Não? E nem o áudio. Tentar novamente. Aparece agora? Não parece nada. Não. Só a relação de documentos Do arquivo, né? Lá do. É. Eu abro o vídeo, deixa eu ver aqui esses 3 pontinhos, transmitir para dispositivo. Deixa eu ver se é isso, porque é muita coisa para a gente aprender. Tem que compartilhar a aba específica.
Jaqueline ou Caio? Tem dessas coisas, né, gente? A gente tem que... Deixa eu tentar aqui com Jaqueline. Jaqueline também está tentando, viu, gente? É aquela, um pouquinho de paciência mesmo que a gente tem que pedir, contar com todo mundo, né? Eu já tinha deixado aqui também os outros dois do professor Américo. Estou tentando colocar. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Eu estou vendo a tela. Está carregando aí. Está carregando. Compartilhamento parou, Jaque. Voltou a compartilhar, mas o Eu filme... te interrompi, Pro, porque eu tinha esquecido de ativar o som do computador para sair o áudio do vídeo. Aí está carregando. Enquanto isso, eu vou tentar baixar. Isso. Pro Marta, o que a senhora acha? A gente tentar passar os outros dois enquanto a gente consegue ver esse. Pode ser, sem problema. Qual é a ordem, Pro? Pode ser depois de Ermita, Leonardo. Olá, pessoal. Boa tarde. Sou Patrícia Barbosa da... Segura, Patrícia. Pro, a senhora consegue ouvir? Só um teste. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo e hoje eu vou estar apresentando para vocês o meu trabalho do evento do Afirmativa, ok? Então, aqui está o nosso slide, gente, e vamos dar continuidade. O nome do trabalho ele é O Ensino de Geometria nos Anos Finais do Ensino Fundamental, um mapeamento das produções no estado da Bahia. Foi escrito por mim, Leonardo Araújo Deusarte, pelo meu professor orientador, Américo Júnior Nunes da Silva. O nosso texto ele começa com uma discussão da geometria com ciência e da geometria para o ensino de matemática, né? Salientando que ela é uma das três grandes áreas da matemática.
Logo em seguida, a gente discute esse abandono e o eventual resgate do ensino de geometria, porque, como alguns de vocês já devem saber, a geometria ela teve um histórico um pouco conturbado no Brasil e o seu ensino foi, de certa forma, negligenciado, vamos colocar assim. No entanto, hoje em dia, a geometria ela está nos currículos da educação básica, inclusive até na própria BNCC, que é a principal diretriz curricular. Mas, diante de todas essas discussões, desde a importância da geometria, desse abandono da geometria no Brasil, desse resgate, do fato dela estar já nos currículos de educação básica, surgem alguns questionamentos, como o que se tem pesquisado e vivenciado sobre acerca do ensino de geometria desde então, desde esse resgate, desde ela estar dentro dos currículos da educação básica. Quais seriam os reflexos disso para o ambiente escolar? Indo agora para os nossos objetivos, a gente vê que o objetivo geral, que é identificar o que se publicou acerca do ensino de geometria nas 3 últimas edições do Encontro Baiano de Educação Matemática e entender que implicações tais publicações apresentaram para o ambiente escolar. Tudo a ver com o que a gente discutiu na introdução. Para os nossos objetivos específicos, nós queríamos primeiro quantificar as produções, depois entender o que é que elas falam sobre o ensino de geometria, para então verificar as implicações deles para a sala de aula. Lembrando que essa produção ela teve uma metodologia qualitativa e foi um mapeamento de outros trabalhos, de outras produções que foram publicadas nos anais do evento, no caso o EBEM. Pelo fato da gente fazer essa análise documental, então ela também foi uma pesquisa documental. Então, vocês lembram daqueles objetivos específicos que eu apresentei anteriormente, que eram quantificar, depois entender o que esses trabalhos falam sobre o ensino de geometria e depois ver as reflexões que os mesmos... Então, nesses 3 tópicos aqui, a gente pode ver, foram quase como passos que a gente deu para poder chegar no objetivo geral. Para poder quantificar, a gente primeiro procurou os termos de geometria e anos finais do ensino fundamental nas produções, né? Logo em seguida, a gente teve que fazer a leitura na íntegra, leitura de todo o trabalho, para poder entender de verdade, realmente compreender o que é que eles dizem sobre o ensino de geometria. E, por fim, a gente teve que identificar os objetivos e os resultados de pesquisa, porque, pelo menos na nossa visão, são os principais indicativos das reflexões que os mesmos vão trazer para a sala de aula. Indo agora para os nossos resultados, a gente pode ver que tiveram 422 trabalhos em todo o evento, onde 25 delas somente tiveram como foco o ensino de geometria nos anos finais do ensino fundamental, sendo 9 delas comunicações científicas e 16 relatos de experiência. Sendo assim, essa quantidade, esses 25, correspondiam a 5,92% de todos os trabalhos dos anais do evento. Então, gente, com a leitura na íntegra de todos os trabalhos, a gente pôde perceber algumas regularidades, como a recorrência em apontar essa ausência do ensino de geometria, aquela mesma discussão que a gente teve na introdução, do abandono e do resgate. Aquela mesma discussão se repetia nesses trabalhos. Muitos deles com aporte teórico em Passos ou em Pavanello, que são alguns dos principais autores que fazem que discutem sobre essa denúncia do ensino, do abandono do ensino de geometria no Brasil, e principalmente Passos também, que nota alguns avanços, que percebe que o ensino de geometria está
de fato, voltando para a educação básica. E também teve alguns que a gente percebeu que boa parte dos trabalhos também discutem sobre essa discrepância entre o que é visto nas propostas curriculares e o que é de fato vivenciado na sala de aula. Nós percebemos também uma certa irregularidade nos objetivos dessas produções, que nós vamos ver logo em seguida. A grande maioria dos trabalhos, eles tinham como foco analisar as potencialidades de algum determinado recurso didático, material manipulável. Como resultado, todos eles, na verdade, apontam a utilidade, né, a usabilidade desse material manipulável para a aprendizagem. Uma boa parte dos trabalhos tinham como foco também analisar as potencialidades de alguma determinada metodologia, né? E todos eles discutiram acerca das experiências que eles tiveram com essa metodologia, apontando principalmente como o seu uso impacta no aprendizado. Aí, nesse terceiro tópico, já é de uma parcela um pouco mais reduzida das produções, que tiveram como foco identificar dificuldades no aprendizado, né? E todas elas identificam e então discutem essas dificuldades para o ensino de geometria que se relacionavam quase sempre a déficits elementares. Passando agora para o nosso tópico 4, a gente vê que alguns dos trabalhos tiveram como foco analisar livros didáticos acerca do ensino de geometria. Como resultado, eles expõem algumas fragilidades, né? Alguns pontos fortes também, mas principalmente fragilidades em alguns desses livros didáticos. Já nesse tópico 5, são os trabalhos que têm como foco identificar algum problema específico relacionado a essa temática, que apontaram debilidades no processo de planejamento do ensino de geometria. Durante a construção desse mapeamento, nós tivemos várias dificuldades, acho que a principal foi esse ano atípico, a escassez sobre as discussões das diretrizes curriculares, que a gente estava esperando, inclusive, encontrar várias discussões nos trabalhos e foram pouquíssimos que sequer citavam elas. Tivemos também essas oficinas que, apesar de já estarem todas elas prontas, pelo menos no meu grupo de pesquisa, a gente está impossibilitado de realizar de fato a oficina. No entanto, apesar de todas essas questões, essa proposta inicial da afirmativa, ela foi ressignificada, porque nós nunca apesar de não termos os encontros presenciais, nós temos toda semana os encontros online, nós mantemos o mesmo ritmo, continuamos produzindo. Então, acho que o prejuízo, pelo menos da minha parte, não tenha sido tão grande assim. Queria aqui deixar o meu agradecimento à UNEB, à Afirmativa, ao LEPEN e, por último, mas não menos importante, para o meu professor orientador, Américo. Muito obrigado e essas são as nossas referências. Obrigada, Leonardo. Parabéns também pelo seu trabalho, pela apresentação. Jaque, na sequência, verifique se o de Ermita já baixou, senão podemos passar para a Patrícia, por favor, Jaque. Eu não tentei baixar o dela porque eu estava compartilhando a tela. Posso tentar agora e ir direto para o outro. Professor Américo, quer falar alguma coisa? É só uma observação mesmo. Olá, pessoal. Enquanto era abaixo de Ermita, assim, é uma observação que eu acho que se aplica a todos os 3 trabalhos que foram orientados por mim, que é em questão da proposta inicial, né? Então, essa não foi a nossa proposta. Então, o Leonardo falou um pouquinho sobre isso no final. A nossa proposta era a nossa atividade, né, que foi submetida no edital de extensão, era uma atividade de formação com os professores da educação básica. E essa parte de olhar para o que se pesquisou, o que se discutiu
ensino de geometria, de álgebra, de números, fazia parte desse movimento de construção das oficinas. E aí, por conta da pandemia, a gente precisa ressignificar as propostas, né? Então, essas oficinas elas estão prontas e o trabalho que o Leonardo apresentou agora, né, de olhar para o que se pesquisou, o que se discutiu em relação ao ensino de geometria, no caso dele, foi importante nesse movimento de construção das oficinas. Mas é isso, assim, é só para justificar que todos os 3 trabalhos tiveram que ser repensados para esse momento de pandemia, né? Que, infelizmente, por conta da paralisação, do distanciamento social e do fato das escolas terem parado, a gente conseguiu vivenciar a proposta inicial de formação com os professores e estudantes da educação básica. Mas era só essa observação mesmo. Obrigado. Ok, professor. Obrigada também. Isso vocês podem até retomar, né, depois daí do final das apresentações, porque eu acho que perpassa também as experiências, né, de todo mundo, mas fica aí já o registro, certo? Depois das apresentações, a gente abre, né, para que as outras professoras, orientadoras e os convidados também possam comentar, né, fazer colocações, observações que achem pertinente, ok? Jaqueline, próximo vídeo, então, para a gente dar sequência. Gente, eu estou aqui no contato também com Jaqueline, ela está tentando, né, o vídeo já está baixado, mas é alguma coisa no compartilhamento, mas estamos tentando aí compartilhar. Vamos ver se agora vai. Tá sem áudio, Jaque. Acho que você tem que descompartilhar.